Descobrimos que provavelmente foram contadas muitas fofocas à família real, inclusive a Harry, quando a conheceram, para encobrir a situação. Meu Deus! Uma revelação chocante de uma ex-babá que cuidou pessoalmente do príncipe George, filho do príncipe William e da princesa Kate, mergulhou a família real britânica em uma turbulência interna sem precedentes. Segundo o relato explosivo da babá, por trás da imagem pública impecável durante o tempo em que morou no palácio, Meghan Markle supostamente exibiu um comportamento que deixou testemunhas profundamente perturbadas. A situação foi além de simples atritos. A babá alega que Meghan empregou táticas cruéis para controlar, intimidar e disciplinar o pequeno George em momentos em que nenhum outro adulto estava presente. Ainda mais perturbador, qualquer pessoa que testemunhasse esses incidentes teria sido advertida a permanecer em silêncio. Ameaças veladas, fortes o suficiente para incutir um medo duradouro nos funcionários do palácio, garantindo que ninguém ousasse se manifestar por anos. Quando a verdade finalmente chegou ao príncipe William, fontes dizem que a situação saiu completamente do controle. Conhecido por sua compostura, o príncipe teria reagido com uma firmeza incomum, desencadeando uma série de sérias repercussões para Meghan, decorrentes do que a babá descreve como uma conduta profundamente perturbadora. O que realmente aconteceu com o príncipe George durante esses anos e o que Meghan Markle supostamente fez para silenciar toda a equipe do palácio com medo por tanto tempo. O Palácio de Kensington, nesses dias, exibia uma quietude incomumente profunda, mesmo enquanto, além de seus portões de ferro forjado, o ritmo implacável de Londres continuava. No cenário opulento de uma recepção beneficente privada, o príncipe William, agora carregando o peso do título de príncipe de Gales com sua calma característica e autoridade experiente, circulava graciosamente entre os convidados. Em meio aos rostos familiares da alta sociedade e de defensores de causas sociais, o olhar de William deteve-se subitamente em uma figura pequena e discreta, encolhida em um canto do corredor que levava aos bastidores. Era Margaret, a dedicada babá que outrora se entregara completamente aos cuidados do príncipe George durante seus primeiros anos. Na memória de William, Margaret era mais do que uma funcionária. Ela testemunhou os primeiros passos hesitantes e a risada contagiante do futuro rei durante o período promissor de 2013 a 2015. Sua presença naquele evento não fora planejada, e o jeito como ela segurava a bolsa gasta com as mãos trêmulas deixava claro que não viera pelo vinho ou pelos discursos eloquentes. Percebendo a urgência nos olhos turvos e cansados da velha babá, William discretamente se afastou da multidão e fez um gesto para que ela o seguisse até uma pequena sala nos fundos do salão. A pesada porta de carvalho se fechou, abafando os suaves acordes das cordas e o delicado tilintar dos copos vindos de fora. Margaret estava de pé, diante do pai da criança que um dia protegera com todo o seu coração. O ar, denso com o aroma de cera de vela e madeira envelhecida, parecia sufocar a respiração da idosa. Ela começou a falar, sua voz baixa e trêmula como uma folha seca ao vento, mas cada palavra carregava o peso de 1000 fardos. Ela falou sobre o período em 2018, quando Meghan Markle entrou para a família real como duquesa de Sussex, trazendo uma lufada de ar fresco, mas também correntes ocultas que poucos no Palácio de Kensington ousavam mencionar na época. Margaret confessou que por trás das alegres fotografias de família divulgadas à imprensa, havia uma realidade mais dura que ela presenciou. Sempre que membros mais velhos da família estavam ausentes, sempre que estavam apenas ela, as crianças e a nova tia, o clima ficava tenso e desconfortável. Ela descreveu em detalhes como Meghan olhava para George, o menino ainda cheio de energia de criança pequena, sem ainda compreender os protocolos complexos. Não era o olhar afetuoso de uma família, mas sim uma irritação cortante e escrutinadora. Quando George ficava muito agitado ou fazia barulho em momentos em que Meghan precisava de silêncio para se impor, a babá testemunhou olhares fulminantes, lábios cerrados de ressentimento da mulher que sempre brilhava tanto diante das câmeras. William permaneceu imóvel, ouvindo Margaret relatar uma tarde de outono de 2019, um pequeno incidente que a assombrava há anos. George havia deixado cair acidentalmente um brinquedo de madeira no chão de mármore, produzindo um estrondo alto. Em vez de um lembrete gentil, Meghan aproximou-se, com o rosto contorcido por uma fúria repentina. Ela arrancou o brinquedo da mãozinha dele, inclinou-se para perto e sibilou com uma força calma, porém imponente, que George deveria se comportar adequadamente e jamais perturbar o espaço dos adultos.
As palavras de Margaret cortaram o silêncio como facas. Ela descreveu como George recuou, os olhos arregalados, perplexos e assustados com a mudança repentina de posição da adulta, algo que William, absorto em seus deveres reais naquele momento, jamais havia notado. A babá admitiu que antes acreditava que esses eram apenas explosões passageiras de alguém recém-chegado às pressões do palácio, mas elas se tornaram mais frequentes na mesma proporção em que aumentavam as tensões entre as famílias Cambridge e Sussex. Quanto mais ouvia, mais o maxilar de William se contraía, uma onda de raiva percorrendo sua espinha. Aquilo não era mais fofoca de tabloide ou queixas sobre o temperamento difícil de uma cunhada. Este foi o testemunho de uma testemunha leal que viu seu filho ser ferido dentro da própria casa. Margaret começou a chorar, falando do medo que a aprisionara em silêncio, medo de perder sua posição, medo daqueles no poder, medo de manchar a imagem de uma família que ela reverenciava profundamente. Acima de tudo, a culpa em relação ao filho que ela amava como se fosse seu próprio sangue. William não interrompeu, nem ofereceu palavras de consolo. Caminhou lentamente até a janela, afastando a pesada cortina de veludo para contemplar o pátio do palácio, tenuemente iluminado. Sua postura agora irradiava uma frieza aterradora, a frieza de um pai que percebe ter permitido que seu filho enfrentasse uma injustiça bem debaixo do seu nariz. "Por que agora, depois de todo esse tempo?" perguntou William com a voz grave e rouca, sem transmitir nem puro reprovação nem mera tristeza. Margaret apenas conseguiu baixar a cabeça com soluços presos na garganta. Se isso for verdade, ele fez uma pausa, cada palavra medida, mas carregada com o peso de uma declaração de guerra. "Preciso de toda a verdade, cada detalhe, Margaret. Nada pode ser omitido." A luz do antigo candeeiro de mesa incidia sobre as profundas rugas no rosto de Margaret, revelando um medo reprimido por quase uma década. Ao falar sobre o motivo do seu silêncio, as suas mãos tremeram com mais violência, os dedos finos entrelaçando-se com força, como se tentassem preservar os últimos vestígios da sua dignidade. Começou a recordar o período sombrio de 2019, quando as suas dúvidas crescentes se transformaram na determinação de denunciar o que vira, e quando se deparou com a arrepiante determinação de Meghan Markle. Na mente de Margaret, aquela tarde retornava com vívida clareza, o leve aroma de lavanda pairando pelo corredor, o som seco e deliberado de passos no assoalho. Ela reunira toda a sua coragem para redigir uma declaração formal, com a intenção de enviá-la ao escritório de administração da Casa do Palácio. Não suportava mais ver o jovem príncipe sendo tratado com desprezo e repreensões severas a portas fechadas. No entanto, o instinto de uma mulher há muito acostumada a perceber cada mudança na atmosfera da casa já havia alertado Meghan para a alteração no comportamento da babá. Margaret descreveu como Meghan apareceu na porta do banheiro, sem bater, sem uma saudação educada. A duquesa estava ali, contra a luz, de modo que seu rosto se perdia nas sombras, restando apenas os olhos, que brilhavam com uma clareza fria e penetrante. O ar na sala estreita subitamente rareou, a pressão invisível da posição social e da confiança inabalável, fazendo Margaret se sentir menor e mais impotente do que nunca. Em sua memória, Meghan jamais recorreu à linguagem grosseira ou a tons de voz elevados. Em vez disso, ela falou em tom baixo e pausado, carregado com a gravidade de um veredicto. Deu um passo à frente, tão perto que Margaret pôde sentir o perfume caro misturado à aura de ameaça. Meghan a fez lembrar do lugar ocupado por um servo na vasta engrenagem da monarquia britânica. Um mundo em que uma palavra mal colocada poderia apagar a carreira de uma vida inteira num instante. Com uma calma aterradora, Meghan focou no único ponto vulnerável de Margaret: sua família. Ela insinuou que se algum boato infundado vazasse, isso não só custaria a Margaret sua aposentadoria e segurança na velhice, como também seus entes queridos enfrentariam complicações legais ou um escrutínio público implacável. A ameaça nunca foi explícita, mas era devastadoramente cruel, como uma corda invisível apertando lentamente o pescoço da idosa, fazendo-a entender que estava enfrentando uma força preparada para esmagar qualquer um que se colocasse em seu caminho. Margaret relatou as ações de Meghan com uma precisão agonizante. O toque leve e insincero em seu ombro, o meio sorriso sem qualquer calor antes de ela se virar e ir embora, deixando a babá paralisada no meio da sala. Daquele momento em diante, cada vislumbre de George enchia Margaret com uma mistura de mágoa e autodesprezo.
Ela se sentia cúmplice, uma protetora que havia traído a confiança da criança para salvaguardar a própria segurança. Durante anos, mesmo depois de Harry e Meghan terem deixado Londres rumo aos Estados Unidos, a sombra dessa ameaça nunca se dissipou. Margaret viveu em tormento implacável. Sempre que via imagens do agora adulto príncipe George na imprensa, ela se lembrava dos soluços abafados do menino anos atrás e de seu próprio silêncio covarde. A dor se acumulava dia após dia, endurecendo como uma pedra pesada alojada em seu peito, que ela carregava de uma residência para outra. Ela olhou nos olhos estreitos e furiosos de William e sentiu o julgamento silencioso que emanava do príncipe de Gales. Margaret não implorou por perdão. Ela nem sequer conseguia perdoar a si mesma. Ela só queria se livrar do fardo antes que fosse tarde demais. Um soluço doloroso quebrou o silêncio do camarim, marcando o completo desmoronamento da barreira de silêncio que ela tanto se esforçara para manter. A babá idosa ergueu uma mão trêmula para enxugar as lágrimas que escorriam por suas bochechas pálidas. Sua voz, embora agora mais firme, carregava uma determinação absoluta. Ela estava pronta para enfrentar quaisquer consequências, contanto que a verdade sobre o que George havia sofrido pudesse finalmente vir à tona em nome da justiça e do amor de um pai. Depois que a pequena figura de Margaret desapareceu atrás da porta, o camarim pareceu encolher sob a crescente pressão da raiva que fervilhava no peito do príncipe William. O relato da babá não era mera informação. Era como um estilhaço alojado profundamente no orgulho de um pai e na honra de um guardião de sangue real. William não agiu imediatamente. Precisava de silêncio para conter a corrente elétrica que percorria seus nervos. Em sua mente, a imagem de seu filho, um George pequeno e inocente de 2018 a 2019, contrastava violentamente com o rosto afiado e calculista que Margaret acabara de descrever para Meghan. Sua raiva não explodiu em gritos. Ela se condensou em algo muito mais letal, uma frieza impiedosa. Essa era a fúria de um futuro rei, a calma mortal que precede a tempestade. Caminhou até a poltrona de couro, tirou do bolso interno do paletó um telefone especial, a linha segura reservada para os assuntos mais graves da família. Seu dedo pairou sobre a tela, detendo-se em um nome há muito ausente de sua lista de prioridades. Antes de atender a ligação, William respirou fundo, sentindo o gosto amargo da traição em sua língua. Ele não estava apenas furioso com Meghan, mas também consigo mesmo por ter depositado muita fé nas rígidas formalidades do protocolo palaciano, negligenciando a segurança emocional do filho. A ligação foi completada através do oceano. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou por alguns segundos antes que uma voz familiar respondesse, uma voz que outrora tentara se integrar, mas que, no fim, optara por se afastar. William não perdeu tempo com falsas gentilezas. Começou em tom baixo e conciso, cada palavra proferida como golpes de martelo cravando pregos. Ele relatou exatamente o que acabara de ouvir, sem floreios ou exageros, mas a precisão com que enfatizou os detalhes do bullying sofrido pela criança deixou o clima tenso em ambos os lados da linha. Do outro lado, Meghan começou a reagir. Através do interfone, William percebeu a mudança em sua respiração, o endurecimento de sua postura. A princípio, veio o choque absoluto, rapidamente substituído por uma muralha defensiva impenetrável. Ele conseguia imaginar o rosto dela na distante Califórnia, as sobrancelhas arqueadas, os olhos penetrantes buscando qualquer brecha para contra-atacar. A negação dela veio rápida e confiante, a segurança de alguém acostumado a controlar a narrativa. Ela rotulou Margaret de farsante, uma peça num complô para manchar sua reputação, e chegou a ameaçar com medidas legais para silenciar o que chamou de mentiras caluniosas. Mesmo assim, William manteve uma compostura assustadora. Ele não discutiu, não se deixou levar pelo turbilhão de justificativas. Em vez disso, ele metodicamente revelou suas cartas finais. A disposição de uma testemunha viva em depor, a possibilidade de reabrir investigações internas do palácio que haviam sido arquivadas para preservar uma imagem pública de unidade. Quando ele mencionou que outros ex-funcionários também poderiam ser convocados para corroborar, a firmeza na voz de Meghan começou a se quebrar. Um silêncio repentino engoliu a conversa. William conseguia ouvir o leve assobio do vento através do microfone, um sinal da inquietação que se espalhava do outro lado da linha. As negações bruscas de momentos antes deram lugar a uma hesitação carregada de significado. Meghan deixou de responder com argumentos irrefutáveis, mergulhou num silêncio prolongado, um silêncio que parecia admitir:
ainda que a contragosto, que os fantasmas do passado não podiam ser enterrados tão facilmente quanto ela acreditava. A chamada terminou não com uma despedida ou um acordo, mas com o tom longo e seco de desconexão quando Megan desligou abruptamente. William abaixou o telefone lentamente, o olhar fixo no espaço vazio à sua frente. Agora, o cômodo continha apenas o tic-tac constante do relógio antigo na parede. Mas dentro dele, um plano se cristalizara com absoluta clareza. Ele entendera que aquilo não era mais uma disputa entre mulheres. Era uma linha vermelha intransponível de moralidade e dever que ele se via obrigado a fazer cumprir, com consequências. O telefone permanecia imóvel sobre a mesa de couro, mas o impacto da desconexão abrupta de Megan ainda reverberava na mente do príncipe William. Naquela noite, a residência do príncipe de Gales mergulhou num silêncio estranho e opressivo. William não dormiu. Estava sentado em seu escritório, onde retratos de gerações passadas o observavam das paredes altas. O brilho dourado e tênue do abajur iluminava apenas um canto da escrivaninha, onde agora ele se deparava com uma das decisões mais difíceis desde a partida de Harry. Como proteger seu filho sem detonar o pouco que restava da harmonia real. Os pensamentos de William eram um campo de batalha de impulsos conflitantes. De um lado, o instinto bruto de um pai exigia ação imediata, punição para aquele que havia semeado o medo nos primeiros anos de vida de seu filho. Do outro lado, o dever de um futuro rei impelia contenção e cálculo. Ele imaginou o rosto de George como estava agora, um menino despertando lentamente para sua posição, obediente, porém silenciosamente sensível. Se essa verdade viesse a público, George se tornaria mais uma vez o centro involuntário de um escândalo. Uma criança flagrada sob o brilho implacável dos flashes das câmeras. Por volta das 3 da manhã, William aproximou o laptop. O som constante das teclas cortou o silêncio da noite. Ele optou por não ligar novamente. Ele sabia que palavras ditas no calor do momento podiam ser distorcidas. Precisava de documentos concretos, provas irrefutáveis de uma posição intransigente. O e-mail começava com uma frieza profissional. William delineou cuidadosamente a separação entre a vida privada da família Sussex na Califórnia e suas obrigações passadas com a instituição. Seus dedos hesitaram ao digitar o nome de Harry. Uma pontada aguda o atingiu, mas foi rapidamente substituída por firmeza. Ele afirmou categoricamente que, embora tivessem escolhido seu próprio caminho, as ações tomadas enquanto ainda serviam aos membros da família real permaneciam sob a jurisdição do palácio. O ato de escrever era mais do que uma notificação, era um interrogatório à distância. William reiterou as alegações de Margaret não como uma anedota, mas como uma acusação formal, completa com datas, horários e locais precisos. Cada linha carregava o peso de um julgamento. Ele enfatizou a política de tolerância zero da monarquia britânica em relação a qualquer forma de intimidação. E quando o alvo era uma criança, além disso, um herdeiro, a questão se agravava a uma gravidade completamente diferente. O detalhe mais impactante da mensagem era a advertência sobre as consequências. William evitou ameaças rebuscadas. Ele lidou com realidades concretas. Esboçou um cenário em que, caso as investigações internas, conduzidas com testemunhas colaboradoras, confirmassem os fatos, a manutenção de quaisquer títulos reais restantes para Meghan se tornaria um absurdo insustentável. A tela do computador projetava uma luz azul fria sobre as feições resolutas de William, acentuando as olheiras e o cansaço de uma noite em claro. Ao chegar às linhas finais, ele fez uma longa pausa para reler a frase de encerramento. A verdade, uma vez comprovada, terá consequências. Não era uma promessa. Era um juramento do chefe de uma família defendendo seu lar. No instante em que seu dedo pressionou o botão de enviar, uma estranha sensação de alívio o invadiu, obscurecida pela gravidade de um novo e turbulento capítulo. O e-mail cruzou o oceano em alta velocidade, carregando fúria envolta em uma linguagem impecável. William fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a varanda enquanto os primeiros raios pálidos da aurora começavam a rasgar a neblina de Londres. Ele compreendeu que, a partir daquele momento, o silêncio entre eles não era mais mera distância geográfica. Era um abismo repleto de verdades dolorosas e irreversíveis. O alvorecer de um novo dia não trouxe paz ao Palácio de Kensington. Em vez disso, envolveu os longos corredores ecoantes numa densa atmosfera de inquietação. Depois de o botão de enviar ter sido pressionado de madrugada, William sentiu uma mudança palpável na própria estrutura do espaço à sua volta. Aquele e-mail não era apenas um arquivo digital atravessando o oceano.
Era uma bomba de pavio lento que agora havia detonado, e suas ondas de choque começavam a se infiltrar nos recônditos mais obscuros da máquina real. Na Califórnia, o silêncio de Meghan Markle após receber a mensagem carregava um peso sinistro. Não houve resposta imediata, nem as defesas acaloradas que marcaram a ligação telefônica anterior. Aquele silêncio era como a calma cristalina de um lago antes da tempestade, onde cálculos eram freneticamente elaborados por trás dos muros fechados da propriedade em Montecito. William podia imaginar Meghan lendo cada linha que ele havia escrito, seus olhos perspicazes examinando os avisos sobre títulos, as primeiras rachaduras da incerteza corroendo sua confiança habitual, ao perceber que desta vez meras negações não teriam valor algum. Enquanto isso, em Londres, a pressão recaía sobre os ombros de Margaret. A babá idosa já não conseguia desfrutar da tranquilidade da velhice. Passava a maior parte do tempo em seu pequeno quarto, com as mãos finas dedilhando incessantemente o terço ou agarrando antigas lembranças. Sua mente estava dividida entre o terror da retribuição e o leve alívio de finalmente ter se libertado de um fardo. Ela compreendeu que agora se encontrava em um limiar. Uma vez cruzado, a vida tranquila que conhecera chegaria ao fim. A visão de uma possível investigação, entrevistas com advogados da família real e o escrutínio da segurança interna começaram a assombrá-la como fantasmas. William se recusou a deixar os acontecimentos se desenrolarem passivamente. Ele iniciou reuniões discretas com altos funcionários no gabinete do secretário particular. Os passos do príncipe no piso de madeira polida carregavam uma determinação arrepiante. Ele ordenou uma revisão minuciosa de todos os registros de serviço dos funcionários do Palácio de Kensington no período de 2018 a 2019, buscando qualquer coincidência entre os horários em que Margaret presenciou os incidentes e a agenda pessoal de Meghan. A meticulosidade de suas ações deixou claro que ele não pretendia que isso se transformasse em uma briga familiar. Ele encarava o caso como um processo legal e ético rigoroso. Dentro do próprio palácio, rumores começaram a vazar como rios subterrâneos. Olhares inquisitivos e sussurros entre os criados, sempre que William passava, criavam uma atmosfera de extrema tensão. Todos pressentiam que uma purga ou uma grande ruptura se aproximava. William estava no centro desse turbilhão, o rosto sério, os olhos demonstrando uma resolução inabalável. Ele sabia que eu estava defendendo não apenas George, mas o princípio fundamental da monarquia. Nenhum membro, por mais pomposo que seja seu título, está acima da moralidade básica e da decência para com uma criança. Da parte de Margaret, ela começou a se preparar para o pior. Revisou suas anotações pessoais, os pequenos pedaços de papel nos quais outrora rabiscava secretamente lembranças, como forma de amenizar o medo daqueles anos. A maneira como ela alisou delicadamente cada página amarelada carregava uma dignidade trágica. Era a única arma de uma mulher humilde confrontando um poder opressor. Ela estava preparada para testemunhar não por fama ou dinheiro, mas por uma promessa silenciosa feita à criança que um dia segurou em seus braços, uma promessa de verdade. Ao final de mais um longo dia repleto de pressão, William parou diante do retrato de George em seu escritório. A luz tênue do pôr do sol iluminava o rosto radiante e aberto de seu filho, em nítido contraste com as sombras que envolviam as maquinações nos bastidores. O silêncio de Meghan não o intimidou. Isso apenas confirmou que ele estava no caminho certo. A verdade estava emergindo gradualmente, e a linha entre honra e engano nunca parecera tão perigosamente tênue. A atmosfera no escritório particular do príncipe de Gales, naqueles momentos finais de confronto, tornara-se pesada como chumbo. O príncipe William estava de pé diante de sua mesa, seus longos dedos traçando levemente a borda do envelope que continha o relatório preliminar do Departamento de Recursos Humanos do Palácio. Aquilo não era mais um conflito de emoções à flor da pele. Transformara-se em um tabuleiro de xadrez político e moral, onde cada movimento poderia alterar para sempre a face da monarquia. Na mente de William, uma intensa e feroz agitação se intensificava. Ele imaginava as consequências caso o assunto viesse à tona. Uma ruptura irreparável, com Harry estampado nas manchetes dos jornais do mundo todo, e a angústia silenciosa que isso infligiria a seu pai, o rei Charles III, que sempre almejara uma família harmoniosa. Contudo, no instante em que seu olhar se fixou na fotografia de George, radiante em seu uniforme da escola Thomas Battersea, toda a hesitação se dissipou. Para William, a honra não consistia em esconder cicatrizes.
era a coragem de remover o tecido necrosado para salvaguardar o futuro. A decisão final chegou num silêncio tão profundo que ele podia ouvir o ponteiro dos minutos do relógio avançar. William pegou sua conhecida caneta tinteiro e assinou a ordem que autorizava uma investigação interna ampliada sobre o ambiente de trabalho e o tratamento de familiares menores de idade durante o período de 2018 a 2019. Não havia amargura na assinatura, apenas a calma implacável de quem administra a justiça. Ele entendia que, com aquele traço de tinta, havia traçado uma linha vermelha que não poderia ser cruzada. Qualquer pessoa que prejudicasse o herdeiro, parente de sangue ou não, enfrentaria as consequências correspondentes. Em outra sala, Margaret permanecia sentada em silêncio, com os olhos fixos nos últimos raios de sol que se escondiam pelos jardins do Palácio de Kensington. Quando chegou a notificação de que ela era agora oficialmente uma testemunha-chave, um tremor percorreu seu corpo frágil. Não era medo, mas uma libertação tardia. Ela se levantou lentamente, reunindo suas anotações finais em uma pequena pasta de couro. Seus movimentos carregavam a solenidade de alguém que se prepara para entrar em uma catedral. Ela estava pronta para enfrentar os advogados mais astutos, as perguntas mais incisivas. Tudo para defender a verdade que havia enterrado por tempo demais. O silêncio da Califórnia persistia, mas já não carregava a arrogância da indiferença. Era agora o silêncio de uma fortaleza prestes a desmoronar. William sabia que Meghan estava a calcular, procurando formas de reverter a situação através de campanhas nos meios de comunicação ou invocações do direito à privacidade. Contudo, com testemunhas vivas e provas concretas em sua posse, essas táticas habituais já não seriam suficientes. Ele já se tinha preparado para o pior cenário: a revogação completa de quaisquer títulos e privilégios reais que Meghan ainda detivesse, caso a conduta se revelasse sistemática e de natureza gravemente intimidatória. A história não terminou com uma explosão dramática ou um comunicado de imprensa bombástico, mas com a imagem serena de William caminhando lentamente até a varanda, contemplando os jardins do palácio onde George outrora correra e brincara. No fundo, ele sabia que essa batalha seria longa e dolorosa, mas seu coração finalmente recuperara um pouco de paz. Sob a sombra da coroa, a verdade começou a se agitar e a mudar. E ali, em meio a intrigas e poder, o amor de um pai triunfou sobre o medo do escândalo, lançando as bases para um futuro em que a honra é verdadeiramente definida pela bondade e pela proteção dos mais vulneráveis, mesmo aqueles destinados a se tornarem reis. Depois de ler a história, na sua opinião, a ação decisiva do príncipe William foi uma proteção justificada para seu filho ou um golpe excessivamente duro para Meghan Markle no contexto das já profundas desavenças familiares? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.